Antes de qualquer dinheiro aparecer, algo muito mais silencioso acontece, e quase ninguém percebe. Não é uma oportunidade, não é um contato certo, não é sorte. É uma decisão interna que não faz barulho nenhum, mas muda o eixo inteiro da vida. A maioria das pessoas passa anos tentando consertar o lado de fora, sem perceber que o jogo real sempre começou por dentro. Talvez por isso existam pessoas que, mesmo começando do zero, parecem atrair caminhos, ideias e portas invisíveis, enquanto outras, igualmente esforçadas, seguem presas no mesmo ciclo, repetindo dias diferentes apenas no calendário. Não é falta de capacidade, não é inteligência e definitivamente não é azar. Existe uma riqueza que nasce antes do dinheiro, uma riqueza invisível que reorganiza a mente, muda o padrão de decisão e redefine o que alguém aceita como normal. Quando essa mudança acontece, o mundo externo responde, não por magia, mas por coerência. O problema é que ninguém ensina isso. Ensinaram você a trabalhar mais, se esforçar mais, resistir mais. Mas não ensinaram como pensar a partir de um novo lugar interno. E sem essa mudança silenciosa, todo esforço vira apenas manutenção. Este não é um roteiro sobre dinheiro. É sobre identidade. Sobre o momento exato em que alguém para de reagir à vida e começa a conduzi-la. Sobre como prosperidade não é algo que se busca fora, mas algo que se ativa dentro e depois se torna inevitável fora. Se você já sentiu que existe algo a mais que ainda não encaixou, não é intuição falhando, é um nível de consciência que ainda não foi treinado. E é exatamente aqui que essa história começa. A verdadeira prosperidade começa em um lugar que não pode ser visto, tocado ou medido. Antes de qualquer dinheiro surgir, antes de qualquer oportunidade se manifestar, existe uma mudança silenciosa que acontece dentro da mente. É nesse ponto invisível que o eixo da vida se desloca. Nada muda fora enquanto tudo ainda está organizado da mesma forma por dentro. Riqueza não nasce quando algo externo é recebido, mas quando uma decisão interna é tomada. Uma decisão íntima, quase imperceptível, que redefine o que alguém acredita merecer, aceitar e sustentar. Esse momento não vem acompanhado de aplausos, sinais ou confirmações. Ele acontece no silêncio, quando a pessoa escolhe pensar, agir e interpretar a realidade a partir de um novo padrão. A maioria espera sentir segurança para mudar, mas a riqueza invisível surge quando a mudança acontece antes da segurança. É um reposicionamento mental que reorganiza prioridades, escolhas e reações. A mente deixa de operar apenas para sobreviver e começa a se alinhar com a expansão. Quando essa decisão interna ocorre, o comportamento muda sem esforço forçado. O foco se ajusta, a atenção se afina e as escolhas passam a obedecer a uma lógica diferente. Não é otimismo vazio, nem pensamento positivo superficial. É uma nova estrutura interna que passa a filtrar o mundo de outra forma. Tudo o que aparece depois, dinheiro, oportunidades, crescimento, é consequência. Reflexo, efeito colateral de uma mente que deixou de operar no modo automático da escassez. A prosperidade verdadeira não invade de fora para dentro. Ela emerge de dentro para fora, no instante exato em que alguém decide, em silêncio, que não viverá mais sob o mesmo limite mental de antes. Existe uma pergunta que incomoda, porque desmonta explicações fáceis. Por que algumas pessoas, mesmo começando sem recursos, parecem avançar com naturalidade, enquanto outras permanecem presas no mesmo ponto apesar de esforço constante? Não é coincidência, não é privilégio oculto e não é sorte. O que diferencia esses caminhos não está no ponto de partida, mas na forma como a mente foi direcionada desde o início. Enquanto muitos se movem sem clareza, reagindo ao que aparece, outros operam a partir de um propósito definido. Eles sabem para onde estão indo, mesmo que ainda não saibam exatamente como chegar. Essa direção interna cria coerência entre pensamento, decisão e ação.
A mente deixa de desperdiçar energia com dúvidas constantes e passa a reconhecer oportunidades que antes passariam despercebidas. A prosperidade desigual nasce da repetição. Repetição de pensamentos, de escolhas e de comportamentos alinhados a um objetivo claro. Não se trata de intensidade momentânea, mas de constância silenciosa. Pequenas decisões feitas diariamente, quase invisíveis, acumulam força ao longo do tempo e constroem trajetórias radicalmente diferentes. Quem permanece preso ao mesmo ciclo costuma chamar isso de realidade, quando na verdade está apenas reproduzindo o mesmo padrão mental. A mente condicionada interpreta limites como fatos imutáveis e ignora possibilidades que exigiriam uma nova postura interna. O enigma se resolve quando se entende que o mundo responde à direção mental dominante. Onde há propósito, foco e repetição persistente, surgem caminhos. Onde há dispersão, dúvida e esforço sem direção, o movimento existe, mas o avanço não. A diferença nunca foi externa. Sempre esteve na forma como a mente foi treinada para enxergar, escolher e continuar. Pensar grande não é um privilégio de quem tem recursos, é uma expressão direta de identidade. Não exige dinheiro, exige posicionamento interno. A mente que pensa grande não espera permissão das circunstâncias, porque não depende delas para se expandir. Ela opera a partir do que acredita ser, não apenas do que possui no momento. Existe um equívoco comum em associar grandeza a começar grande. Na verdade, toda construção sólida nasce pequena. Começar pequeno não é sinal de limitação, é sinal de inteligência estratégica. É no pequeno que a mente é treinada, que a disciplina se forma e que a identidade é reforçada por meio da repetição. Cada ação pequena, quando executada com intenção, cria uma marca neurológica. O cérebro aprende padrões pelo que é feito de forma consistente, não pelo que é sonhado ocasionalmente. Ao repetir pequenas ações alinhadas a uma visão maior, trilhas mentais são fortalecidas e hábitos internos começam a se consolidar. O que antes exigia esforço passa a ser natural. Esse processo não chama a atenção, mas redefine destinos. A identidade não se forma em grandes saltos, mas na soma de escolhas simples, feitas todos os dias. Pensar grande nesse contexto não é fantasia. É sustentar uma visão, enquanto se honra o passo possível de hoje. Com o tempo, a mente deixa de se identificar com o tamanho do começo e passa a se reconhecer pelo compromisso com a expansão. O pequeno deixa de ser visto como limitação e passa a ser entendido como base. É assim que identidade se constrói. Visão ampla, ações simples e repetição paciente. O destino então deixa de ser uma incógnita e passa a ser uma consequência lógica. Um dos maiores desvios no caminho da prosperidade é confundir riqueza com aparência. Imitar sinais externos, consumo, status, ostentação, cria a ilusão de avanço, mas não transforma a estrutura interna. Quando a mente permanece a mesma, qualquer símbolo de riqueza se torna frágil e temporário. O exterior pode até mudar por um momento, mas sem base interna não se sustenta. Agir como rico não tem relação com gastar mais, parecer mais ou provar algo a alguém. A essência está na forma de pensar e decidir. É a mentalidade de criação, não de consumo. É assumir responsabilidade total pelas próprias escolhas, em vez de terceirizar culpa para o ambiente. É operar com visão de longo prazo, mesmo quando os resultados imediatos ainda não existem. A verdadeira postura de riqueza é interna e silenciosa. Ela se manifesta na capacidade de adiar recompensas, de investir energia onde há crescimento e de manter estabilidade emocional diante da incerteza. Não depende de validação externa, porque nasce de um alinhamento interno com propósito e direção. Quando alguém tenta parecer rico sem ser internamente, vive em tensão constante. Cada decisão é guiada pelo medo de perder a imagem construída. Já quem constrói riqueza de dentro para fora, mantém firmeza mesmo em fases invisíveis, porque sua referência não está no aplauso, mas na coerência interna. A prosperidade consistente surge quando a identidade precede o resultado. A aparência
passa a ser consequência, não objetivo. Nesse ponto, agir como rico significa pensar com responsabilidade, agir com intenção e sustentar uma postura interna sólida antes que qualquer evidência externa apareça. É essa inversão que separa a ilusão de construção real. Existe um momento decisivo em que o entendimento se aprofunda e tudo se reorganiza. O mundo não responde ao que alguém deseja de forma consciente, mas ao estado mental que domina internamente. Pedir mudança, enquanto a identidade permanece a mesma, cria um conflito silencioso. É nesse conflito que muitos permanecem presos, desejando uma realidade que sua própria estrutura interna ainda não sustenta. Quando identidade e desejo não estão alinhados, nada se move. A mente sempre obedece ao que é familiar, não ao que é pedido. Por isso, repetir metas ou afirmações sem transformação interna gera frustração. O sistema interno retorna ao padrão conhecido porque é ali que se sente seguro. A virada acontece quando a identidade passa a comandar o desejo. Quando alguém deixa de apenas querer algo e começa a se ver como a pessoa que vive aquele resultado. Nesse ponto, o comportamento muda sem resistência. As escolhas se ajustam, o foco se estreita e a repetição começa a consolidar um novo estado mental dominante. A fé aqui não é expectativa passiva, é convicção treinada, sustentada por imagens mentais repetidas com emoção até que o cérebro as reconheça como referência válida. A mente não distingue com clareza o que é vivido do que é intensamente imaginado. Quando a imagem interna se torna estável, o corpo, as decisões e as ações passam a obedecê-la. Essa mudança não acontece de forma ruidosa. Ela se firma no cotidiano, no modo como alguém reage, escolhe e persiste. Quando a identidade muda, o desejo deixa de ser pedido e se torna direção. A partir daí, o mundo externo apenas acompanha o que já foi decidido internamente. A transformação da identidade não acontece por inspiração ocasional, mas por treinamento diário. Para que a mente sustente um novo estado, ela precisa de um ritual simples, repetível e inevitável. É esse processo que converte intenção em estrutura interna e desejo em comportamento automático. Tudo começa com um propósito definido, claro o suficiente para caber em uma única frase. Essa frase não serve para convencer ninguém, mas para orientar a própria mente. Ela funciona como um eixo, alinhando decisões e reduzindo dispersão. Quando o propósito é firme, a mente para de oscilar entre possibilidades e passa a reconhecer caminhos. Em seguida, a visualização curta e emocional. Não como fantasia distante, mas como imagem presente. Poucos minutos são suficientes quando há envolvimento emocional. A emoção é o elemento que fixa a imagem no sistema nervoso e começa a torná-la familiar. O cérebro aprende por repetição emocional, não por duração. O terceiro elemento é a ação pequena e inevitável. Algo simples, executável mesmo nos dias difíceis. Essa ação cria evidência interna. Cada compromisso cumprido reforça a identidade em formação e constrói autoconfiança real, baseada em fatos vividos, não em promessas. Por fim, o corte consciente dos pensamentos de escassez. Não pela negação, mas pela interrupção deliberada. Sempre que o padrão antigo surge, ele é substituído por uma referência alinhada ao propósito. Esse ritual não exige esforço heróico, exige constância. Ao ser repetido diariamente, ele transforma promessa em identidade e cria um estado interno coerente, capaz de sustentar expansão sem colapso. A mente treinada passa a operar a favor, e não mais contra a própria prosperidade. Quando a identidade interna se estabiliza, a expansão deixa de ser um objetivo distante e passa a ser um movimento natural. Não há pressa nem ruptura, apenas continuidade. A mente alinhada começa a ampliar ações sem perder consistência, porque já não depende de motivação externa para avançar. O crescimento acontece de dentro para fora, como consequência lógica de uma nova postura. As escolhas se tornam mais refinadas. O ambiente passa a ser ajustado de forma consciente, não por impulso.
Há mais clareza sobre onde investir energia e com quem caminhar. Alianças são escolhidas com critério e relações que drenam propósito deixam de fazer sentido. Esse ajuste não vem acompanhado de conflito, mas de coerência interna. Com a nova identidade, surge também a capacidade de receber sem culpa. O merecimento deixa de ser questionado, porque já foi resolvido internamente. O indivíduo não sabota oportunidades, não minimiza conquistas e não sente a necessidade de se justificar. Receber passa a ser apenas parte do fluxo natural da construção. A percepção do mundo muda. O que antes parecia invisível começa a se destacar. Oportunidades não surgem do nada, mas passam a ser reconhecidas. A mente treinada identifica padrões, conecta informações e responde com agilidade. O externo se reorganiza em resposta ao interno, refletindo decisões que já foram tomadas no nível da identidade. Nesse estágio, a prosperidade deixa de ser algo que se busca. Ela se manifesta como consequência de um alinhamento contínuo entre pensamento, ação e postura interna. A expansão acontece sem esforço excessivo, porque já não há resistência interna ao próprio crescimento. A transformação se consolida quando não há mais tentativa, apenas decisão. O antigo esforço para mudar dá lugar a uma postura firme, sustentada por identidade. Nesse ponto, a pessoa já não oscila entre querer e duvidar. Ela decide, e essa decisão organiza comportamento, linguagem e ambição de forma coerente. A forma de falar muda porque reflete um novo padrão interno. Não há exagero, nem promessas vazias, apenas clareza e direção. O padrão de ação se mantém estável mesmo sem estímulos externos, porque já não depende de validação. A ambição passa a existir com integridade, guiada por propósito e responsabilidade, não por comparação ou carência. Pensar grande deixa de ser um exercício mental e se torna visão permanente. Começar pequeno permanece como disciplina, não como limitação. Cada passo é honrado, cada processo é respeitado, porque a identidade já não está atrelada à pressa, mas à construção. Agir como rico deixa de ser conceito e se torna estado interno contínuo. Nesse estágio, a prosperidade não é mais uma promessa futura. Ela se manifesta como consequência inevitável de decisões sustentadas ao longo do tempo. O indivíduo não se impressiona com resultados temporários, nem se abala com ajustes necessários. Existe estabilidade interna suficiente para atravessar fases sem perder direção. O ciclo se fecha quando a pessoa reconhece que não está mais tentando se tornar alguém diferente. Ela apenas sustenta quem decidiu ser. A riqueza, então, deixa de ser algo a conquistar e passa a ser um reflexo natural de identidade, disciplina e visão alinhadas. Se essa mensagem fez sentido para você, é porque algo aí dentro já começou a se mover. E quando a mente muda, o caminho muda junto. Se inscreva no canal para continuar treinando essa identidade todos os dias. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que ainda estão presas apenas tentando, quando poderiam estar decidindo. Aqui cada vídeo é um passo pequeno, mas consciente, na construção de uma mente próspera, firme e alinhada. Nada de promessas vazias, só transformação real, de dentro para fora. Fique por perto. A próxima mudança pode começar no próximo vídeo.